Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje voltamos às análises e desta feita com a maior companhia de alimentação e bebidas do mundo. Criada em 1866 e com mais de 2.000 marcas no seu portfólio, hoje analisamos a Nestlé. Vamos a isso. Deixem-me alertar novamente que tudo o que vão ver no vídeo reflete apenas e só a minha opinião e não devem tomar a mesma como uma recomendação de investimento. Se gostarem do episódio, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal se querem continuar a receber este tipo de conteúdo e deixem a vossa opinião na caixa de comentários. Vamos então à análise. A Nestlé é a maior empresa na indústria da alimentação e bebidas no mundo. O gráfico que estão a ver já tem quase um ano, mas reflete bem a dimensão da empresa que, além de ser a maior com sede na União Europeia, é também o líder na indústria onde opera. Ora, essa liderança passa muito pelo enorme alcance dos seus produtos. Divididos em 7 segmentos, o negócio abrange uma série de setores e produtos para diferentes necessidades. O primeiro setor é o das bebidas líquidas e solúveis, onde podemos encontrar marcas bem conhecidas como a Nespresso ou a Nescafé. Depois temos o setor do cuidado animal com a Purina e as suas variantes. O setor da nutrição e ciência da saúde com marcas mais orientadas a cuidados infantis, como a Nan ou a Cerelac. O setor de refeições preparadas, onde a Maggi e Buitoni são provavelmente as marcas mais reconhecidas. Os restantes setores são os setores dos gelados e produtos derivados do leite, o setor da confecção, que representa essencialmente os chocolates, e o setor da água com as diferentes marcas da companhia. Para nós cá em Portugal as marcas são ligeiramente diferentes, especialmente algumas de cereais e iogurtes que, regra geral, são exclusivos do nosso país. Por falar em país, a empresa opera em 186 países, o que desde logo é um número extraordinário, e mais extraordinário ainda é a quantidade de fábricas que a empresa tem espalhadas por esse aglomerado de países. A nível geográfico, como não podia deixar de ser, vende praticamente em todas as regiões do mundo, mas estrutura ou agrupa as mesmas em 3 regiões principais: Europa, Médio Oriente e Norte de África, representada pela sigla EMENA, a região das Américas, representada pela sigla AMS, e a região asiática, Oceania e África subsaariana, representada pela sigla AOA. Desde logo podemos ver que a região das Américas é a que mais receitas consegue gerar, quase metade do total. Se entrarmos ao detalhe das 3 regiões para percebermos a dependência da empresa nos diferentes mercados, podemos ver que os Estados Unidos representam quase 1/3 da receita de 2020. Com respeito à divisão entre mercados desenvolvidos ou mercados considerados emergentes, a situação está mais ou menos equilibrada e a maior posição da empresa em mercados desenvolvidos é algo positivo porque permite uma maior capacidade de subida nos preços. Agora, a nível de cada setor do negócio, podemos ver que as bebidas líquidas e solúveis são claramente o setor que mais vende, seguido do cuidado animal. Estes são também os setores que apresentam melhores margens de lucro para a companhia, apenas superados pelas margens do negócio dos gelados e derivados do leite. E se olharmos para os crescimentos orgânicos de cada um dos setores, o cuidado animal no último ano superou todos os outros. É sem dúvida um mercado em crescente e que a Nestlé vai apostar cada vez mais, já com planos para novas redes de produção em vários continentes. O crescimento orgânico total foi de 3,6% e se não sabes o que é isto do crescimento orgânico, o seguinte gráfico ajuda a explicar. Vemos do lado esquerdo o resultado do ano 2019, seguido do crescimento interno real, isto é, o aumento da receita natural, por maior volume de vendas, por exemplo, ou como está descrito, Real Internal Growth, de 3,2%. O que é positivo. E depois temos 0,4% de aumento que, segundo a empresa, se deveu ao aumento de preços. A combinação do crescimento real com o aumento de preços é definida como crescimento orgânico que vimos anteriormente. Também podemos ver que, apesar de um crescimento interno de 3%, a receita caiu quase 9% de um ano para o outro, e isso é justificável em grande parte pela valorização do franco suíço em relação às outras divisas que compõem a receita da empresa. A nível de liquidez, os ativos correntes não cobrem os passivos correntes, mas o total de ativos é quase o dobro do total dos passivos, o que coloca a empresa numa posição financeiramente muito confortável. Antes de passarmos ao histórico das finanças, podemos validar que a empresa paga um dividendo há já 61 anos e que o tem aumentado de forma consecutiva nos últimos 26, o que é um registro de si só impressionante. Olhemos então para o histórico financeiro, todo ele representado em francos suíços. A receita nos últimos 10 anos estagnou,
Também é certo que a valorização do franco suíço não ajudou, mas ainda assim, se retirarmos o último ano, o crescimento ronda 1% anual. O mesmo podemos dizer para o EBITDA, praticamente estático nos últimos anos na casa dos 17 mil milhões. A dívida sim tem aumentado bastante, 10% anual nos últimos 6 anos, praticamente duplicou desde 2015, o que não se pode rotular de nenhuma forma como positivo. A nível de dinheiro em caixa, a empresa apresenta uma média de 6 mil milhões, o que a subtrair a dívida e a dividir pelo EBITDA representa uma alavancagem do negócio de 1,3 vezes. O último ano já está nas 2 vezes, ainda assim é abaixo da média do setor onde opera. O cenário dos fluxos de caixa operativos é uma réplica quase exata da receita, um crescimento de 0,10% nos últimos 5 anos demonstra uma certa estagnação. O mesmo acontece para o Free Cash Flow, ou fluxo de caixa livre, que praticamente todos os anos ronda aos 10 mil milhões. Isto quer dizer que nos últimos 10 anos a empresa não cresceu. Este é um cenário frequente para empresas que atingem estas dimensões. Obriga as mesmas a procurar novas áreas de investimento para gerar crescimento e quando já tens um negócio tão diversificado, isso torna-se cada vez mais difícil. Em relação à emissão de dívida, tínhamos visto um aumento anterior no balanço e aqui confirma-se que emitiu 4 mil milhões o ano passado. A nível histórico, nos últimos 6 anos, apenas por uma vez pagou mais do que emitiu, o que também não é um bom presságio. Já a maturação da mesma avizinha-se um ano complicado, com cerca de 12 mil milhões para pagar, que muito provavelmente vai ser redistribuído no futuro através de um refinanciamento. Regra geral, a empresa tem de pagar à volta de 3,5 mil milhões por ano nos próximos anos. Com fluxo de caixa na ordem dos 10 mil milhões e um dividendo de 7 mil milhões, a empresa não tem muita flexibilidade com respeito a aumentos e isso justifica o aumento de apenas 2% neste ano. Algo positivo é que, para além de retornar valor aos acionistas através do dividendo, a empresa tem recomprado as suas ações a um ritmo de 1% ao ano. Já o múltiplo EV/EBITDA expandiu de 11 vezes para as 19 vezes atuais e a média ronda às 15 vezes. Passando para as estimativas do crescimento do EBITDA para os próximos 10 anos, os analistas esperam crescimentos a rondar os 5% nos próximos 2 ou 3 anos, a par com a recuperação da economia. Mas a partir daí eu acho que a empresa vai reverter para as suas médias históricas. Usando um múltiplo histórico próximo das 15 vezes, o preço a 2030 é de 117 francos suíços, mas se eu utilizar um múltiplo 30% acima da média histórica, perto do valor atual, então o preço em 2030 será de 157 francos suíços. Estimando os fluxos de caixa dos acionistas a 10 anos e usando crescimentos em linha com o passado da empresa, para um crescimento perpétuo de 1% e uma rentabilidade anual de 6%, o valor intrínseco da ação é de 104 francos suíços, o que torna o preço atual sobrevalorizado em cerca de 10%. Se procura uma rentabilidade anual inferior de, digamos, 5%, então o valor intrínseco passaria para os 129 francos, indicando assim uma potencial subvalorização de 12%. Ao confrontar esse valor com a projeção que fizemos com o múltiplo do EBITDA, temos um valor potencial de 2030 de 138 francos suíços, o que representa uma valorização anual de 4% se incluirmos o dividendo. A confirmar uma potencial sobrevalorização, o método de desconto do dividendo vai de encontro ao valor intrínseco para um crescimento esperado do dividendo de 3%, como já vimos vai ser algo difícil de atingir. No que respeita aos riscos que este tipo de investimento pode trazer, estão mais relacionados com a responsabilidade social e ambiental, onde a companhia tem enfrentado alguns atritos com legislação e ativistas específicos. Mas a empresa tem dedicado parte dos seus relatórios à exposição de medidas ou planos de correção ou otimização de recursos, sejam eles de emissões de gases com efeito de estufa ou no desperdício de água potável, mostrando assim uma certa inclinação para um futuro mais sustentável. Outra das coisas que é necessário ter em conta é que o crescimento futuro da empresa parece passar muito pela marca Nespresso e pelo setor de cuidado animal, que ainda que apresentem margens muito boas, são sempre setores onde a concorrência é imensa. Na minha opinião, a empresa está sobrevalorizada ligeiramente, é atrativa como investimento que proporciona estabilidade, já não é tão atrativa para quem procura crescimentos a longo prazo. Eu continuo a achar que é uma empresa extraordinária, mas acredito que existem melhores oportunidades dentro do mesmo setor. Se estás interessado em comprar ações da empresa, deves ficar a saber que transaciona na Bolsa Suíça e tem o equivalente a ADR na Bolsa Norte-Americana. Se não sabes o que é um ADR, a Nestlé fez um excelente trabalho a explicar isso na sua página principal. Para todos os efeitos, o ADR é um recibo que representa propriedades sobre um ativo financeiro. A razão de existir este tipo de produto é para permitir aos acionistas americanos investir em empresas que são transacionadas em bolsas estrangeiras, como é o caso, por exemplo, da Nestlé ou da Alibaba. No caso da Nestlé, este recibo é negociado pelo Citibank,
ou seja, o banco tem a ação equivalente nos seus ativos e a relação entre o ADR e as ações da empresa é de 1 para 1, isto é, cada ADR vale uma ação. Algo que também deves saber é que os ADRs não são transacionados na bolsa, mas sim em mercado OTC, ou Over the Counter. Se não sabes o que significa, dá um salto ao episódio 28, onde eu explico isto com mais detalhe. Os ADRs dão-te os mesmos direitos que uma ação normal, seja receber dividendos ou até mesmo votar. O problema é que, devido a complicações legais com taxas de retenção, os dividendos podem chegar com um mês de atraso. De todas as formas, eu acho que estariam melhor servidos comprando a ação na bolsa suíça. Esta semana o portfólio ficou-se pelos 47% de valorização. Os dividendos recebidos este mês totalizam os $38 e finalmente comprei 2 ações da AT&T, uma vez que estavam a um preço muito razoável, tendo em conta o negócio que mencionei no episódio 36. Esta semana ainda aumentaram o dividendo da Discovery Financial Services em 14%, o Bank of America em 17% e na semana passada, que entretanto me esqueci de mencionar, a Duke aumentou o dividendo em 2%. E é tudo por hoje, pessoal, espero que tenham gostado do episódio, deixem o vosso like se assim for e não se esqueçam de deixar um comentário com a vossa opinião sobre a Nestlé. Desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.